Opa pessoal, tudo tranquilo com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar 6 conselhos do Barsi para investir em ações e dessa forma você vai evitar erros que eu cometi no início da minha jornada, certo? Então sem enrolações, bora começar. O primeiro conselho do Barsi é invista para viver de dividendos. Ele defende muito essa renda recorrente no futuro, tendo fluxo de caixa ali mês após mês, e ele também defende de você não buscar a valorização rápida nos ativos. Eu tenho aqui um exemplo desse investimento ali para gerar rendas mensais. Aqui é 1.200 mensal, então que você aportaria durante 15 anos. Então o seu total acumulado aqui, ó, praticamente 600 mil, sendo que o seu valor investido foi de 220. Então a maior parte já seria de juros. Assim você já estaria aqui, ó, recebendo esse fluxo de caixa mensal. Aqui a gente tem nesse mês, por exemplo, 5.500 e assim vai indo, aporte após aporte, aumentando esse fluxo de caixa e aí até chegar o momento, né, de você conseguir viver com parte desse valor. O segundo conselho do Barsi é compre empresas boas em momentos ruins. Então, quando ninguém quer algo criativo ou quando as notícias ruins aí estão acontecendo, mas de fato elas não refletem os resultados das empresas. Então, também tenho exemplos aqui para esse conselho do Barsi. Então, aqui a gente teve notícias lá no fim do ano da cotação do dólar. Realmente, a cotação do dólar chegou num valor muito alto de 6,30. Estava aqui em valores até um pouco antes, quase na casa dos 6, mas chegou um valor bem alto a cotação do dólar. E o que muitas pessoas estavam fazendo nesse momento? Botando seu dinheiro no exterior, estavam com medo. Só que aí você estava comprando dólar, fazendo câmbio em um momento de alta. É a mesma coisa que você está comprando um ativo em alta. E olha só aqui do outro lado como é que estava a bolsa. A bolsa estava numa baita queda. Então muitas empresas estavam com seus lucros crescentes, dívidas controladas e mesmo assim estavam descontadas. Ninguém estava olhando para elas porque o pessoal estava com medo aí e comprando na alta o dólar. Pensa só, está fazendo um movimento totalmente contrário. Então, nesses momentos delicados, nesses momentos ruins, você deve continuar convicto e aportar em empresas consistentes com lucros crescentes, certo? Então, nesse segundo conselho do Barça, a gente tem esse exemplo aqui que aconteceu há pouco tempo. O terceiro conselho do Barsi é reinvista os dividendos. Isso aqui é bem simples de entender, né? Então, enquanto você não atingir a independência financeira, não deve se usar nenhum dividendo que cai na sua conta. Todo esse valor deve ser reaportado em mais ativos para te gerar mais dividendos e assim chegar um momento que você pode usar parte desse valor para sobreviver. E isso daqui vai acelerar o efeito dos juros compostos. Por isso a importância de reinvestir, porque daí o quanto antes você vai chegar no seu objetivo, que pode ser a independência financeira. Então reinvista todos os dividendos que vão cair na sua conta. Isso aqui é o terceiro conselho do Barsi. O quarto conselho do Barsi é pense como dono do negócio. Então não olhe apenas o preço da ação. Você tem que olhar mais a fundo ela, os resultados, a própria governança, a capacidade de gerar caixa ao longo do tempo. Então aqui, mais uma vez, tem um exemplo de receitas e lucros. Aqui nessa empresa, a gente tem desde 2015 receita líquida crescendo. O lucro líquido a gente também vê que tem um crescimento de 2015 para cá. Então, um crescimento bem consistente aqui na parte do lucro líquido. Com uma receita crescente, um lucro líquido crescente, a gente tem provavelmente uma dívida controlada. A maior parte das empresas lucrativas também tem essa parte de dívida controlada e poder também para gerar caixa, ter um caixa aí para momentos que precisar. E além disso, a gente comentou aqui sobre a governança. Então, nesse exemplo aqui, você pesquisa quem é o CEO da empresa. Aquele lucro era da Araya Drogasil. Então, eu peguei aqui e pesquisei quem que é o CEO dessa empresa. Então, aqui a gente tem informação, que é o Renato Cepolina, e aí você tem informações sobre ele. E aí você vai ver a fundo como é que ele tem de formação, qual que foi os resultados dele anteriormente em outras empresas, se ele foi CEO de outras empresas. É bom ter um panorama também se o cara entende do negócio, porque você está investindo nessa empresa. Então você tem que saber onde é que a empresa pode chegar com o CEO que está no cargo. Então isso é bem importante também, você ver essa governança da empresa. O próximo conselho aqui do Barsi é seja paciente e não especule. Então a estratégia dele deve ser seguida por décadas e a especulação só vai gerar perdas. Então pense que o Barsi já investe há décadas, como a gente bem sabe, e depois que você atinge a independência financeira,
você pode continuar ainda investindo, porque as empresas vão te proteger de inflação, de perca de poder de compra. Então você continua ali investindo em ações, continua com essa estratégia de não especular e parte do que você recebe você pode viver a sua vida normal. Mas nunca gaste aí tudo do que recebe, porque ao longo do tempo pode ser que o seu custo de vida aumente, porque conforme a gente vai ficando mais velho, tende a aumentar, porque a gente passa talvez a ter mais gastos aí de medicamentos, médicos, planos, enfim. Então pode aumentar esse teu custo de vida e aí é importante você continuar tendo fluxo de caixa. E aí a especulação só vai gerar percas porque muitas vezes você fica movimentando a carteira demais, compra um ativo, vende ali, compra de novo, vende, e aí você não consegue gerar esse fluxo aí positivo de valores, de dividendos para investir no negócio. Então essa especulação de às vezes querer comprar alguma coisa nova também pode te gerar apenas percas. Então seja paciente e não especule. E agora, por fim, a gente tem a última dica aqui do Barsi, o último conselho dele, que é: não siga a manada nem a moda da vez. Então evite IPOs, onde são novas empresas aí que estão sendo listadas na bolsa. Evite isso porque justamente já vem a cotação lá em cima e tende a cair. E muitas empresas acabam fazendo IPOs também em momentos de euforia do mercado, então a empresa nem está valendo tudo aquilo que está sendo anunciado. Então evite comprar até mesmo essas empresas porque você não tem nem histórico, né, da empresa ainda. Ações na moda também, isso vale até para outros investimentos. Sempre que surgir algo muito ali na moda, muito comentado, cara, fica longe, analisa aí com mais frieza, porque pode ser que não está valendo tudo aquilo que o pessoal está comentando. E muitas vezes aqui, ó, o conselho final é que quando todo mundo está falando, a empresa ou o ativo já pode estar precificado. Então tá todo mundo comentando sobre a ação da Magazine Luiza. Isso aconteceu muito, se eu não me engano, em 21. Cara, ela já estava precificada naquele preço. Tava todo mundo falando que ia dobrar para 50, 60 reais, que naquela vez a cotação estava em torno de 25. E bom, depois a gente teve todos aqueles problemões e hoje, depois até de agrupamento de ações, se eu não me engano, ela está valendo 8, 9 reais. Então, quando tá todo mundo falando, pode ter problema, pode já estar precificado, fique de fora. Agora, se está todo mundo falando um ativo que você comprou lá no início, você não seguiu manada, porque você comprou alguma coisa que já estava descontada naquele momento, que provavelmente você viu antes que todo mundo, porque você é um cara paciente, um cara que estuda. Então, evite seguir a manada, porque geralmente tende a só dar problema. Então, o vídeo foi esse aqui. Espero que você tenha gostado desses conselhos do grande Luiz Barsi. Eu te aconselho a se inscrever aqui no canal, porque toda semana estou trazendo diversos conteúdos que vão te agregar muito valor também. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.